Olá, galera! Vamos para nossa aula de projeto de vida e hoje vamos para a segunda sequência sobre valores profissionais. Nosso tema é valores profissionais, compromisso e responsabilidade. Então, nosso objetivo é identificar a importância do compromisso e da responsabilidade para o desenvolvimento de relações profissionais eficazes. Então, isso já conversa com a questão ética, né, que também é um valor profissional super importante. Compromisso e responsabilidade são também, dentro da ética, coisas essenciais para a gente ter sucesso profissional. E social, né? Tudo isso. Começando com a reflexão. O que é compromisso? Também palavra famosa, né? Como assumir responsabilidades e cumpri-las? Como que responsabilidade e compromisso estão associados, então? Como é que a gente cumpre com essas questões no dia a dia? Imagine que o seu celular estragou e você tem que marcar um conserto com assistência técnica. Chegando no local no dia e hora marcados, o estabelecimento se encontra fechado. Você acha essa quebra de compromisso uma falta de respeito com você? Então pensem nessa situação, né? Você marcou, precisa dessa ajuda, desse trabalho e você ligou para marcar, pegou o ônibus, pegou um dia de sol, foi até o local e daí estava fechado, mesmo que eles tivessem marcado com vocês. Isso foi uma grande falta de respeito, tenho certeza que todos vocês considerariam isso. Então foi uma falta de compromisso que essa galera do concerto teve com vocês. Mas o que significa compromisso? Um compromisso é uma obrigação assumida por uma ou diversas partes, é comprometimento, é um acordo, um pacto, uma obrigação de cunho social. Então, o compromisso pode ser um acordo entre duas partes, como ali no exemplo de você com o seu celular quebrado e a oficina de conserto, E aí, então, duas partes que fizeram esse acordo, né? Assumiram essa obrigação. E aí, se uma parte quebra, vai dar tudo errado, não teve comprometimento, vai falhar com você provavelmente nunca mais vai voltar nesse lugar, né? Vai com certeza ir para outro. Só que o compromisso pode ser por uma parte só, a gente assume compromissos com nós mesmos. Então, esse trimestre eu tirei uma nota ruim, no próximo eu vou tirar uma nota boa. A gente assume esse compromisso e muitas vezes a gente não cumpre com ele, né? Você tem ou costuma assumir muitos compromissos? Pensem aí um pouquinho. Vocês costumam assumir, marca de sair com todo mundo, chega no dia esquece, desiste, fica com preguiça, ou compromissos mesmo, né? De limpar a casa, de estudar com os amigos mais tarde, ou de trabalhar, cuidar do filho da vizinha. Tudo isso, né, são compromissos que a gente acaba assumindo e quando a gente não se organiza, dá tudo errado. Quais são os seus compromissos? São muitos? Você consegue se organizar sozinho ou usa uma agenda, um planner para se organizar? Estudar, trabalhar, ir ao mercado, almoçar, praticar esportes, limpar a casa, ajudar os pais, sair com os amigos, e o que mais poderia ter? Igreja, cuidar do cachorro, cuidar dos irmãos mais novos. Compromissos assumidos precisam ser cumpridos, pois a responsabilidade é necessária para não ocorrer a quebra de confiança. Então a gente já falou bastante sobre confiança. E quando a gente faz um compromisso e não cumpre com ele, nós quebramos a confiança. Então a gente perde a confiança dos amigos ou dos familiares e no ambiente de trabalho também, claro. Se nós assumimos compromissos e não somos responsáveis com eles, nós temos prejuízos aí na nossa vida social e profissional. Sem compromisso não há envolvimento. Os compromissos que assumimos conosco e com os outros e a manutenção desses compromissos são a essência e a manifestação mais clara da proatividade, além de desenvolvermos hábitos básicos de eficácia.
Então, vocês já ouviram por aí, por exemplo, que uma pessoa não tem um compromisso no relacionamento amoroso? Ah, terminei porque ele não tinha compromisso nenhum, ela não tinha compromisso. Então, sem compromisso não existe envolvimento em várias áreas da nossa vida, certo? E quando nós somos compromissados conosco, com as nossas tarefas, a gente consegue desenvolver mais hábitos de eficácia, nós somos mais eficazes. Conforme assumimos e mantemos nossos compromissos, desenvolvemos o senso de responsabilidade por nossa própria vida. Então, se a gente assume compromissos e dá conta deles, estamos sendo os mais responsáveis conosco mesmo, com o nosso futuro. O compromisso nos ambientes profissionais. Trata-se de uma característica essencial em profissionais que desejam se destacar em um mercado de trabalho tão competitivo como o atual. Então, a gente vive num mercado de trabalho altamente competitivo, muita gente para poucas vagas e, com certeza, o compromisso é uma coisa que te faz sobressair, né? Se você é uma pessoa muito compromissada, você vai garantir esse seu espaço no lugar de trabalho. Por outro lado, existem muitas pessoas capazes como você. Então, se você falha nesse compromisso, é facilmente substituído. É assim que funciona o ambiente de trabalho nessa nossa sociedade. Através do compromisso, propõe-se realizar todas as tarefas e demandas exigidas de maneira eficaz e produtiva. Se temos compromissos, nós somos mais produtivos. E a responsabilidade? É a obrigação de responder pelas próprias ações ou dos outros. Ser responsável é conseguir assumir e pensar previamente nas consequências de uma ação, cumprindo as obrigações e seguindo as leis. Então, uma pessoa responsável é simplesmente uma pessoa que responde por suas ações. Assumir um compromisso, vou ser responsável em cumprir com ele. Cometi um erro, vou ser responsável em assumir e não jogar a culpa em outras pessoas. E a responsabilidade na escola? Responsabilidade é algo muito importante em todas as esferas da nossa vida. Na escola, você se considera um estudante responsável? Vamos fazer um teste. Então, anotem aí no xizinho ou no corretinho. Você é comprometido com a escola? Possui responsabilidade com suas tarefas e aprendizados? Participa das aulas e segue as regras da sua escola? Você chega sempre no horário certo, usa uniforme se for uma regra da sua escola, entrega as atividades no prazo? Como é que anda isso? Reflitam sobre a sua vida escolar. Se você respondeu que sim a todas essas perguntas, claro, né? Ou a maioria delas, parabéns, você é um estudante responsável. Mas, além disso, consegue entender o quanto uma postura responsável é importante para o seu desenvolvimento? Então, isso é muito importante. Ser responsável, mas por quê? Porque é uma questão importante para o seu próprio desenvolvimento. Para ter sucesso escolar, garantir o aprendizado, é importante que você seja assim. Então, ser responsável para ter seu sucesso escolar, aprender de verdade, né? Tirar boas notas, chegar no vestibular e ir super bem. E também porque a escola vai ser uma pequena sociedade ali em que a gente aprende como viver a vida. Se a escola está cheia de regras, é porque no ambiente de trabalho também vai ser. Então a gente tem que aprender desde já para não falhar lá depois, né? E o que mais? Entregue suas tarefas dentro dos prazos estabelecidos. Reserve um tempo para os seus estudos. E a responsabilidade no trabalho? Assim como na escola, o senso de responsabilidade no trabalho corresponde ao comprometimento com a empresa e com as atividades que você realiza. Se você se comprometer a entregar uma atividade em um determinado prazo, por exemplo, garantir que ele será entregue no prazo é ser responsável. Então é muito simples, né? Entregar o trabalho no prazo, ser pontual e etc. Vamos de atividade então. Tente se lembrar de situações em que você agiu de forma irresponsável. É muito comum a gente ouvir dos pais isso, né? Dos responsáveis por nós. Você foi irresponsável nessa atitude. Então pensem aí no momento que você foi responsável. Mesmo que até aqui você não tenha percebido isso. Você pensou, não, é a pessoa que está implicando comigo.
Descreva essas situações, as consequências dessas atitudes e de que forma você deveria ter agido para demonstrar responsabilidade. Então pensem aí momentos em que vocês foram irresponsáveis, tomaram uma atitude muito irresponsável, e aí vocês vão descrever como poderia ter sido diferente e quais foram as consequências de ter agido daquela maneira.
Conseguiram lembrar de algum momento específico dessa irresponsabilidade? Bom, resposta pessoal, mas tenho certeza que vocês conseguiram refletir um pouquinho sobre o assunto. E agora a gente vai falar de responsabilidade social. Já ouviram esse termo por aí? Geralmente ele está mais relacionado com grandes instituições, empresas. Quais são as responsabilidades sociais dessa empresa? Então, além da responsabilidade no trabalho, é importante também ter responsabilidade social, que é o modo de pensar e agir de forma ética nas relações. Essa prática pode estar diretamente ligada a uma ação realizada por pessoas físicas ou jurídicas que tenha como objetivo principal contribuir para uma sociedade mais justa. Pense nas suas ações e seus impactos para o meio ambiente, para a sua saúde e para a sua comunidade. O que você tem feito então no dia a dia que tem agido com responsabilidade social? Coisas simples, né? Essa de não jogar lixo na rua, de ajudar o próximo, tudo isso está envolvido na responsabilidade social individual. Ser responsável é um dos princípios para conseguirmos a confiança das pessoas ao nosso redor. Além disso, demonstra que somos capazes de realizar as atividades com eficiência e com sabedoria. Então, ser responsável vai demonstrar que temos sabedoria e que temos eficácia nas nossas atividades do dia a dia. Realizamos nossos compromissos da melhor forma possível, somos responsáveis. E para finalizar, vamos de 10 atitudes responsáveis, né? De novo, dicas, estamos falando como ser responsáveis. Resolva os seus problemas, não espere que seja resolvido por outros. Essa disciplina é muito importante por motivos como esse, porque a gente está aqui num período da vida em que os nossos responsáveis justamente têm essa conotação, porque eles são responsáveis por nossas atitudes durante a infância e parte da adolescência, né? Então, nossos pais, a pessoa que nos cria, ela resolve os nossos problemas por nós na maioria das vezes, né? E agora a gente está num momento da vida que temos que começar a assumir essas responsabilidades. Então, uma das questões mais importantes é começar a responder pelos nossos problemas, resolver, não esperar que eles sejam resolvidos com o tempo ou que alguém venha fazer por nós, certo? Depois, não busque culpados, gente, assumir os nossos erros de novo, né? Não conseguir fazer algo, não vou ficar tentando colocar a culpa no cachorro, na família, nos amigos. Se assuma, né, essa responsabilidade. Reflita antes de agir. Muito importante também, não agir por impulso, né? Agir por impulso é irresponsabilidade. Administre o seu tempo, seja organizado, cumpra suas obrigações, evite distrações, defina seus objetivos, dê o seu melhor e encare as dificuldades de frente, certo? Vamos de uma segunda atividade. Agora, pensando em seus compromissos e responsabilidades, monte uma agenda com seus afazeres e atividades. Sejam compromissos pessoais ou com a escola, com a sua família, de seu trabalho, seus amigos e sua comunidade. Planeje os seus dias, defina seus objetivos e estabeleça os prazos para as entregas de suas tarefas. Então agora vocês vão fazer um planejamento aí, pensem nas atividades que vocês têm na próxima semana ou no próximo mês. E vocês vão colocar isso numa agenda. Se puder, acesse o Google Agenda vinculado à sua conta do @escola, seu e-mail lá, né? E explore as possibilidades dessa ferramenta. Ou faça em seu caderno ou agenda física. Então, vocês conseguem acessar o Google Agendas pelo celular ou pelo computador. Ou se não, faz o clássico aí, escreve os dias da semana bonitinho no caderno, na agenda. E vai colocando aí, elencando as suas prioridades, cada uma das suas tarefas. Isso vai ser uma tarefa que vai te ajudar muito. Então, daqui a pouco a gente volta.
Conseguiram, gente? Ficou bonito, colorido a agenda de vocês? Aposto que sim. Resposta pessoal, cada um com seus compromissos. Mesmo que você olhe e pense que é pouco compromisso que você tem, é importante registrar para se organizar aí no seu dia a dia. Retomando, nós refletimos sobre os valores ligados ao compromisso e à responsabilidade, com ênfase na perspectiva do planejamento. É isso, pessoal. Fiquem bem, organizem a sua semana e até mais!